Por trás das cortinas do poder em Brasília, desenha-se um intrincado roteiro para a movimentação de vultosos recursos financeiros, com foco especial em verbas essenciais destinadas à saúde pública. A operação, cuja mecânica vem sendo desvendada, envolve a alocação estratégica de cerca de 3 bilhões de horários do orçamento do Sistema Único de Saúde, canalizados de forma que foge aos moldes convencionais e levanta sérias indagações. O cerne da manobra repousa na promessa de recompensar parlamentares que atuaram em consonância com os interesses do governo em votações cruciais. O prêmio de fidelidade viria na forma de liberações de 5 milhões de reais para deputados e 18 milhões de reais para senadores alinhados. Este é o valor estipulado como incentivo direto para garantir a base governista no Congresso, um mecanismo de engajamento político que transita na fronteira da legalidade e da ética pública. A arquitetura operacional dessa distribuição de fundos revela um esforço para contornar os mecanismos de transparência que, mesmo imperfeitos, foram implementados em períodos recentes. A chave para o sucesso da operação, segundo a perspectiva de quem a acompanha de perto, está na instrução para que os pedidos de liberação de verba sejam feitos não diretamente pelos parlamentares beneficiados, mas sim por prefeitos aliados, destes por meio do protocolo digital do Ministério da Saúde. Este passo intermediário, aparentemente burocrático, seria a peça fundamental para a opacidade da operação. Ao receber a solicitação via sistema digital de um prefeito, o governo teria como identificar a qual parlamentar aquele gestor municipal está atrelado politicamente. Dessa forma, a destinação da verba seria controlada e direcionada especificamente para os aliados, sem que o nome do congressista aparecesse de forma explícita nos registros oficiais do Ministério, driblando assim a identificação direta do beneficiário final. A manobra é vista como uma reação aos formatos anteriores de alocação de verbas, incluindo o modelo de orçamento secreto, que na avaliação de alguns, teria criado uma blindagem aos parlamentares contra a influência direta do Executivo na distribuição dos recursos ao remover a identificação do proponente. Agora, o movimento seria para reintroduzir a capacidade do governo de negociar diretamente o apoio parlamentar, através do controle sobre a liberação de verbas, mas por um atalho menos visível. A camada adicional de complicação e suspeita surge com a aparente intenção de classificar informações sobre a destinação desses bilhões sob sigilo, invocando a Lei Geral de Proteção de Dados. Críticos nos bastidores consideram essa alegação um pretexto esdrúxulo para esconder dados sobre o uso de dinheiro público, ressaltando que a aplicação da LGPD a informações sobre gastos governamentais e a identidade de agentes públicos envolvidos na sua gestão é no mínimo questionável e serve apenas para alimentar o ceticismo sobre a probidade do processo. É fascinante observar como, há pouco mais de 2 anos das eleições presidenciais, os nomes começam a dançar no palco político. A menção a Romeu Zema como potencial candidato em 2026, condicionada à situação de Jair Bolsonaro, é um movimento clássico nesse esporte de paciência e estratégia que é a política brasileira. Sempre que uma figura central enfrenta impedimentos, alternativas começam a ser testadas no mercado eleitoral. A ideia de uma união de governadores, mencionada no contexto de Zema e Caiado, não é novidade na nossa história política. Vimos tentativas semelhantes no passado, com diferentes graus de sucesso. O desafio é sempre transformar a força administrativa regional em coesão política nacional. A centro-direita, em particular, tem essa vocação e essa dificuldade, a de encontrar um nome que unifique suas diversas vertentes e interesses. Convite feito por Michel Temer a Zema para integrar um movimento em busca de uma terceira via é outro elemento familiar do nosso cenário. Ex-presidentes, com sua experiência e rede de contatos, frequentemente tentam influenciar os rumos da sucessão, buscando construir pontes e caminhos alternativos à polarização. É uma tarefa árdua, pois exige negociar vaidades e projetos pessoais em nome de um objetivo maior. A própria fala de Zema sobre a indefinição na direita
ecoa preocupações legítimas dentro desse espectro político. Sem um líder inconteste ou um processo claro de escolha, a energia acaba se dispersando. É um momento de espera e de cálculo para muitos. E Zema, ao expressar essa visão, demonstra estar atento ao xadrez em andamento, mantendo-se, ao mesmo tempo, como uma peça disponível para o jogo. A crítica ao governo atual, feita por Zema e outros governadores em eventos, é um componente natural da pré-campanha. É a forma de marcar posição, dialogar com um eleitorado descontente e tentar pavimentar o caminho para uma alternativa. Essas falas, somadas às articulações por união, mostram a movimentação no campo da centro-direita para não ficar à margem do processo eleitoral. No fim das contas, tudo isso que vemos agora, as sinalizações, as conversas reservadas, os movimentos por união, faz parte do ritual democrático que antecede uma eleição presidencial. São os primeiros capítulos de uma história que ainda será escrita, com muitos lances inesperados, e a definição final nas mãos do eleitor. Acompanhar esses passos iniciais nos dá pistas importantes sobre os rumos que o país pode tomar em 2026. A declaração de Tarcísio de Freitas sobre sua intenção de disputar a reeleição no governo de São Paulo em 2026 e seu apoio irrestrito a Jair Bolsonaro para a presidência revelam complexas articulações no cenário político nacional. Essa manifestação pública, embora não totalmente inesperada, tem implicações estratégicas significativas para diversos atores. Um dos pontos cruciais nessa equação é a posição de Bolsonaro. Ao declarar apoio ao ex-presidente, Tarcísio reforça sua lealdade em um momento em que a elegibilidade de Bolsonaro para 2026 é objeto de debate e incerteza jurídica. Essa postura busca solidificar sua base de apoio bolsonarista em São Paulo. Há uma notória pressão de figuras políticas influentes, como Gilberto Kassab e Michel Temer, para que Tarcísio considere uma candidatura presidencial já em 2026, especialmente na hipótese de Bolsonaro ser impedido de concorrer. A decisão de Tarcísio, ao menos publicamente, contraria essa pressão, optando por um caminho que momentaneamente preserva a centralidade de Bolsonaro. A possibilidade de Tarcísio deixar a política em 2030, reportada por alguns veículos, adiciona outra camada de análise a essa conjuntura. Se confirmada, essa intenção limitaria seu horizonte político ao governo paulista, afastando a perspectiva de uma futura disputa presidencial em 2030, o que também impacta as movimentações de outros potenciais candidatos. A obrigatoriedade legal para um governador se desincompatibilizar do cargo até abril do ano eleitoral, caso concorra a outro posto, como a presidência, é um fator relevante no calendário. Ao focar na reeleição em São Paulo, Tarcísio evita essa necessidade em 2026, podendo permanecer no cargo e usar a máquina administrativa a seu favor na campanha estadual. A situação de Eduardo Leite no Rio Grande do Sul em 2022, que se desincompatibilizou sem ter a candidatura presidencial viabilizada, serve como precedente e alerta. Em suma, a estratégia de Tarcísio parece ser a de consolidar seu poder no maior colégio eleitoral do país, manter-se alinhado a Bolsonaro para capitalizar o apoio dessa base e aguardar a definição do cenário federal. Sua decisão de não postular a presidência em 2026, ao menos agora, é um movimento calculado que busca otimizar suas chances no cenário que se apresenta. Por trás da cena inusitada de uma Cracolândia subitamente deserta em São Paulo, articulações e movimentos menos visíveis parecem ter desempenhado papel crucial. Fontes e observadores apontam para uma teia complexa de ações e interesses que podem ter convergido para o esvaziamento do ponto de encontro de usuários de drogas. O que à primeira vista parece um desaparecimento espontâneo, pode ser resultado de forças atuando nos bastidores há algum tempo. Uma das narrativas que ganha força nos subterrâneos é a de que a dispersão não foi um acidente, mas uma decisão estratégica do próprio crime organizado. A lógica seria desvalorizar imóveis na área com a presença constante da Cracolândia, adquirir propriedades a preços baixos e, em seguida, limpar a região para revendê-las com lucro considerável.
Essa manobra de especulação imobiliária, se confirmada, revelaria uma faceta empresarial e adaptável das quadrilhas que controlam o tráfico. Outra pista aponta para uma possível coordenação entre diferentes esferas do poder público, embora sem um anúncio oficial conjunto. Ação conjunta do Ministério Público, governos estadual e municipal teria mirado a estrutura de apoio do tráfico no entorno da Cracolândia, fechando estabelecimentos que serviam de fachada ou pontos de receptação de produtos de furto, como ferros velhos e lojas de eletrônicos usados. Essa estratégia visaria cortar as fontes de renda paralelas que sustentam a atividade criminosa principal. A operação na favela do Moinho, mencionada como possível fator pelo prefeito, também se encaixa nessa perspectiva de bastidores. O desmantelamento de um suposto ponto de distribuição de drogas próximo à Cracolândia poderia ter impactado diretamente o fornecimento e, consequentemente, forçado os usuários a buscarem entorpecentes em outras localidades, gerando a dispersão observada. Há ainda a denúncia investigada pelas autoridades de que a dispersão pode ter sido facilitada ou mesmo orquestrada por meio do deslocamento de usuários para outras cidades. Embora negada por setores do poder público, essa hipótese levanta sérias preocupações sobre a forma como a questão social complexa está sendo manejada e o risco de simplesmente transferir o problema sem oferecer soluções efetivas de tratamento e acolhimento. A ausência de uma explicação oficial clara e unificada sobre o esvaziamento da Cracolândia alimenta as especulações e a busca por informações nos bastidores. Compreender os movimentos ocultos e as motivações subjacentes é essencial para analisar a real natureza deste evento e prever seus desdobramentos futuros na dinâmica do tráfico e na vida dos dependentes químicos. A controvérsia sobre o uso de inteligência artificial por educadores, denunciada por estudantes, escancara uma transformação profunda no paradigma do conhecimento e do trabalho intelectual. A questão central ultrapassa a simples reclamação. Ela reside na mudança do valor atribuído à quantidade de texto gerado. Historicamente, relatórios extensos, processos jurídicos volumosos ou apresentações detalhadas eram sinônimos de grande esforço e dedicação por parte de quem os produzia. Com ferramentas como o ChatGPT, a criação de vastos volumes de conteúdo torna-se uma tarefa de poucos segundos. Isso invalida a métrica tradicional baseada unicamente no tamanho do material, como prova de empenho ou profundidade. A inteligência artificial força uma reavaliação do que constitui o aprendizado e o ensino eficazes. Talvez o foco deva migrar da mera memorização ou produção textual para a compreensão de ideias e a capacidade de direcionar a pesquisa e a análise crítica. Essa transição é comparável à introdução da calculadora. Antes, a habilidade matemática era medida pela destreza em cálculos manuais. Hoje, é pela capacidade de resolver problemas complexos com o auxílio da ferramenta. O debate sobre o uso de IA na educação, tanto por alunos quanto por docentes, sinaliza não um retrocesso, mas um ajuste necessário na forma como interagimos com a informação e demonstramos domínio sobre ela.